atrás nós ministramos sobre a indisciplina da carne e a disciplina do espírito. E naquele contexto nós começamos uma série de mensagens onde a igreja está sendo preparada para receber o Espírito Santo. Uma forma de receber o Espírito Santo é desfazer as obras da carne, é desfazer o caminho da carne. Essa mensagem é uma continuação daquela palavra que Deus abriu no meu coração. Hoje nós vamos falar sobre demolindo altares da cultura brasileira. É uma avaliação que eu queria chamar você para nós analisarmos algumas coisas da nossa cultura que são contrárias à palavra de Deus. E, como eu disse, nesse sentido, nós não podemos ser brasileiros, nós precisamos ser servos de Jesus, precisamos ser cristãos que têm a cultura de Cristo. E antes de implantar a cultura de Cristo, nós queremos demolir algumas coisas que são da cultura onde nós viemos. Romanos 12, verso 2 diz: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é da vossa mentalidade, ou da vossa cultura, ou daquilo que vocês aprenderam, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou pregar esse texto, estou usando ele como base, mas esse texto tem muita coisa importante para dizer. Uma delas é que a vontade perfeita, boa e agradável de Deus só é experimentada depois que a nossa mente passa por uma renovação. Não é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com a mentalidade antiga. Eu gostaria de levar você para o primeiro texto nessa noite que eu quero ler, onde eu realmente vou começar a pregar, que é 1 Pedro capítulo 1, o verso 18, onde eu gostaria de mostrar para você uma herança cultural e espiritual que nós recebemos dos nossos pais. O plano de Deus, ele é bom, ele é perfeito e Deus quer realizar ele na nossa vida. Jeremias 29:11 diz: Eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Porém, os planos de Deus, eles são emperrados, eles são impedidos, eles são atrasados, e às vezes eles não acontecem em nossa vida por causa da herança espiritual negativa, por causa dos pecados familiares e dos pecados nossos. Essa é uma areia que engrena as engrenagens do plano de Deus. O plano de Deus tem desafios, o plano de Deus tem concorrentes, o plano de Deus não está livre para acontecer em nossa vida. Como seria bom se o plano de Deus em nossa vida tivesse completamente um caminho asfaltado, totalmente livre para que as coisas acontecessem como Deus quer. Tanto que o plano de Deus não está totalmente, realmente, caminho livre, que o Senhor nos pediu para orar, que nós oremos todo dia, que seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Temos que pedir que seja feita, porque se nós não pedirmos, ela não será feita. O mais provável, os irmãos estão pedindo para liberarmos as crianças, eu esqueci, e então eu queria liberar as crianças para o berçário, vocês podem levar. Então eu queria que você lembrasse que a vontade de Deus não vai ser experimentada se não for tirado o que está bloqueando. E o que está bloqueando aqui hoje à noite é a cultura. Nós queremos olhar a cultura. O verso 18 de 1 Pedro 1 diz isso: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Aqui está a cultura. A cultura, se nós fôssemos definir o que é cultura, você poderia dizer assim: cultura é a maneira como a gente faz as coisas. Cada país tem uma cultura diferente, às vezes até regiões do Brasil têm culturas diferentes, tem comidas diferentes, tem linguagens diferentes. Cultura é a maneira como se faz as coisas. Os haitianos têm uma maneira diferente de fazer as coisas do brasileiro, os hispanos têm uma maneira diferente de fazer do brasileiro, e o americano muito mais diferente ainda. A cultura, ela é herdada dos pais, ela vem de onde a gente nasceu, de onde a gente foi educado, de onde a gente foi criado. Muitas coisas dessa cultura, o texto diz, é uma vã maneira de viver. Presta atenção, eu não sei se você é um crítico da sua cultura, mas nós precisamos criticar no sentido de observar o que na nossa cultura é contrário à palavra de Deus.
porque nós não podemos simplesmente abraçar tudo que é da nossa cultura, porque muitas coisas da nossa cultura são pecados, são contrários à palavra de Deus, são um sistema vão de viver, como diz o versículo, mais uma vez, a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Queria falar rapidamente algo sobre a colonização do Brasil. Não vou entrar profundo na história do Brasil, mas essa maneira vã que nós recebemos de viver, ela está sendo gerada pelo menos nos brasileiros há 500 anos. O Brasil foi descoberto em 1500, daí para cá vem a colonização e muitas pessoas foram trazidas da Europa para o Brasil, e o Brasil colonizado pelos portugueses, eles trouxeram para o Brasil tudo que era da cultura deles. Ou nós já herdamos uma cultura, a começar pela língua e uma série de coisas. Eu não sei se você sabe que no meio das pessoas que vieram da Europa para o Brasil, vieram os chamados degredados. Degredados eram criminosos, eram pessoas, alguns deles não eram criminosos, porque eram cristãos novos que haviam se convertido, e para punir eles mandaram para o Brasil. E muita gente boa, no meio de muita gente ruim, foi enviada para o Brasil. A verdade é que eu e você sabemos que no nosso Brasil as coisas não funcionam. O brasileiro está acostumado a falar isso, por causa de quem nós fomos colonizados. Eu não sei se você sabe que os holandeses, eles também estiveram no Brasil e quase que eles tomaram a colonização do Brasil, mas houve um momento em que o Brasil expulsou os holandeses do Pernambuco. Eram judeus holandeses, e eles saíram de lá no navio e vieram para cá, para Nova York. E se nós tivéssemos sido mais colonizados por holandeses ou por americanos, você pode imaginar que o nosso país hoje seria diferente, a nossa cultura seria um pouco diferente, ou talvez bastante diferente. É só analisar que esse país americano foi colonizado pelos ingleses, recebeu um outro tipo de mentalidades, e eu não quero dizer que tudo neles é bom, mas colonizado pelos portugueses, muitas coisas aconteceram no Brasil que nós não temos ideia. Nós temos 500 anos de Brasil, e pouco de história que nós estudamos na escola, nós não sabemos direito tantos males que aconteceram em nossa cultura em 500 anos de história. Eu só queria lembrar um fato, que eu não pude pesquisar muito, mas eu não sei se você sabe que em 1808, a família real portuguesa, ela teve que fugir de Portugal para se abrigar no Brasil, porque Napoleão estava invadindo Portugal. A guerra de Napoleão na Europa forçou a coroa portuguesa, para não ser destruída, a mudar para o Brasil. Faz-se um cálculo que 15 mil pessoas foram morar no Brasil de repente. Então o que acontece é que invadiu, esse monte de gente invadiu o Rio de Janeiro de repente. Muitos brasileiros foram forçados para fora de suas casas para poder abrigar todo esse povo que estava vindo da Europa, porque tinha que ter lugar para eles. Agora é interessante, quando você vai olhar a história, o que aconteceu no Brasil com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, é que na época o Brasil Rio de Janeiro era considerado uma cidade suja, que os europeus achavam uma cidade degradada, uma cidade horrível, não tinha educação, não tinha estradas, não tinha um monte de coisa que não tinha no Brasil. Mas por causa da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, eles começaram a ajeitar as coisas. Quer dizer, para o Brasil foi bom, porque começou a se abrir escolas, abrir instituições que não havia na época, simplesmente porque a coroa portuguesa queria mostrar uma certa estabilidade para poder governar o país. Mas o país não tinha praticamente nada. 1808, tá? 200 anos atrás. A verdade é que com essa expulsão de muitos brasileiros de suas casas, uma das mentalidades que se gerou ali no Brasil é que os brasileiros que estavam ali passaram a aprender meio que a bajular aquelas autoridades que tinham vindo da Europa. Era a coroa portuguesa, era o rei de Portugal. Eles tinham chegado no Brasil, eles eram os governadores do país e fizeram uma grande festa para receber a coroa, e começou uma certa bajulação de dignidades, que aquilo passou para a nossa cultura. Você sabe que o brasileiro é uma pessoa que
ele gosta de ficar bajulando pessoas influentes para conseguir favores. Isso começou desde o começo da nossa colonização. Existem muitas coisas da nossa cultura que não vale a pena estudar, porque é uma vergonha para nós, mas tipo assim, é a história de um país, é a história de onde nós viemos. Quando a gente vai analisar onde a gente está hoje, a vã maneira que nós recebemos de nossos pais, e nossos pais aqui não é só o pai e mãe, é todas as gerações passadas, nós não temos essa cultura de corrupção por acaso. Nós temos uma série de coisas que nós herdamos de outros países e pecados. Por exemplo, toda a nossa herança espiritualista da África, aqueles demônios do candomblé estão no Brasil até hoje. Foi uma herança dos africanos que foram junto com os colonizadores para o Brasil. Nós precisamos meio que parar um pouco para analisar que a situação do nosso país não está assim por acaso, que a situação da igreja brasileira não é assim por acaso, e que algumas coisas em nossa cultura precisam ser rejeitadas, precisam ser confrontadas, precisam ser arrependidas diante do Senhor. Bem, eu não vou falar muito mais sobre isso, só queria dar uma pequena palhinha sobre essa questão da nossa colonização. Isso aqui não tem a ideia de ser uma aula de história, ainda porque eu nem tenho muita história para dar para vocês. Mas eu queria compartilhar com vocês esse ponto aqui, porque o nosso ponto aqui é um ponto espiritual. O povo de uma região, de um país, de um setor, ele é controlado pelo altar da região. E o altar que eu estou falando aqui é o altar espiritual erguido aos principados da região. Nós sabemos que as regiões e os países são governados por principados malignos. Esses principados, eles têm força sobre a região, eles dominam o povo da região, mediante as ofertas que eles recebem do povo. Nessa noite, nós gostaríamos de derrubar alguns altares da cultura brasileira, mas esses altares, eles são ofertas que o povo da região fizeram. Eu queria dar uma ideia para vocês que tudo que o povo faz, e as pessoas lá no mundo, elas não têm uma consciência bíblica, elas fazem oferendas inconscientes aos demônios que dominam a região, e as ações do povo, da cultura do povo, ergue altares espirituais que forçam eles a serem dominados pelos principados malignos. O povo de uma região, de uma cidade ou de um país pode estar alimentando o principado maligno sem saber. E o que alimenta o principado, o que dá força ao principado para controlar uma região, são as ofertas que eles recebem do povo da região. Tais ofertas fazem esse altar um altar forte, um altar que domina o povo. Por exemplo, quem conseguiu até hoje quebrar o domínio da corrupção no Brasil? Ninguém conseguiu quebrar, porque é um altar forte, é um altar que recebeu ofertas de muitos brasileiros, de muitos políticos, de muita gente, já há dezenas e dezenas e gerações, esse altar de corrupção continua recebendo ofertas. O Brasil não deixou de ter pessoas corruptas. O povo brasileiro é um povo que gosta de dar suborno para os outros para poder realizar coisas. Isso continua, quer dizer, essas ofertas continuam sendo oferecidas. O altar da corrupção continua sendo um altar forte sobre o povo. Nenhum político bem intencionado que chega no Congresso consegue ficar muito tempo lá e conseguir fazer alguma coisa, porque a máquina é emperrada. Um altar espiritual, apesar de ter tanta gente no Brasil orando contra os pecados e se arrependendo, que é um dos objetivos que nós vamos fazer aqui também, mas eu quero que você entenda o seguinte, que o altar espiritual da região domina o povo da região, tá? E quem tem controle sobre o altar tem controle sobre o povo é controlado pelo altar da região. Eu quero dar um exemplo bíblico para a gente entender, porque todo mundo conhece 1 Reis capítulo 18, quando Elias está tentando desfazer o altar de Baal. Por que Israel, em 1 Reis 18, estava todo Israel servindo a Baal? Porque muitos israelitas ofereceram muitas ofertas a Baal, e agora Elias faz um confronto. Naquele capítulo você vai encontrar 400 profetas de Azera e 400 profetas de Baal, e 450 profetas de Azera, que era o outro Deus. Quer dizer, haviam 850 profetas de um Deus maligno, governado por uma Jezabel no país, e um Acabe, que era um rei que não tinha poder algum.
O país inteiro estava debaixo desse altar. Quando Elias chega, a primeira coisa que ele faz para poder promover um avivamento no país, uma libertação no povo, é destruir o altar de Baal. Presta atenção. Aquele confronto, vocês façam um bezerro e eu vou fazer um, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Ele está em primeiro lugar demolindo o altar de Baal. Deixa eu falar para vocês, enquanto não demolir o altar que domina o povo, não vai haver libertação no povo. Israel era um povo que conhecia Deus, eles iam para as sinagogas, mas eles adoravam a Baal. O poder de Baal estava sobre o povo. Depois do sacrifício de Elias, quando o fogo desceu, os próprios israelitas declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é, o altar foi quebrado, e a segunda coisa que Elias fez foi levantar o altar do Senhor. O altar do Senhor é que estava quebrado, o altar de Baal estava forte. Na cultura brasileira acontece a mesma coisa. Esses altares que eu vou mencionar nessa noite, pelo menos 10 altares da cultura brasileira eu vou mencionar, eles têm sido fortalecidos por ofertas do povo. Eu e você, como brasileiros, a igreja brasileira, precisa ter a consciência de estar confessando ao Senhor esses pecados, removendo as ofertas que o povo faz, que tem fortalecido o domínio dos principados sobre o nosso país e sobre a nossa cultura e sobre o nosso povo. É incrível que você leva o brasileiro para qualquer lugar do mundo, abre igreja em qualquer lugar do mundo, eles agem da mesma maneira, eles agem da mesma forma. É muita corrupção, é muita violência, a maneira de pensar é a mesma. Hoje, nessa noite, eu sei que vai doer um pouco para nós, porque nós vamos obrigar a nós mesmos a observar coisas desagradáveis em nossa cultura. Elias derrubou o altar de Baal, e Elias levanta o altar do Senhor. Ele ajunta 12 pedras, que não tem a ver com Baal, tem a ver com as 12 tribos de Israel. Ele ergue o altar, ele oferece um sacrifício ao Senhor. Elias pede o fogo de Deus sobre o altar. Deus responde com fogo, e Elias provoca um avivamento no país, onde ele quebrou o domínio de Baal primeiro. Nenhum país vai se converter, nenhuma região, nenhuma cidade, nenhum povo vai se converter sem quebrar o poder do altar dominante. Quem domina o altar, domina o povo. Se você fosse missionário e você fosse enviado para uma região para evangelizar, você tinha que ter essa ideia. Você não pode chegar lá simplesmente pregando para as pessoas, achando que elas vão se converter à medida que elas ouvirem você. Em primeiro lugar, você vai lá confrontar um altar que está sendo alimentado por gerações e gerações por aquele povo. Oferendas e oferendas e oferendas que são feitas pelos pecados do povo fortalecem as mãos do faraó, que prendem o povo naquele lugar. Quando você chega lá evangelizando, dizendo: faraó, deixa o meu povo ir, bem, o altar de faraó é forte lá. As pessoas têm fortalecido o altar. Eu queria que você, como brasileiro, hoje à noite, pensasse comigo em como nós podemos demolir os altares da nossa cultura, que fortalecem os principados que dominam o nosso povo. Nós estamos nos Estados Unidos, mas é uma igreja brasileira. Nós não falamos espanhol aqui, nós não falamos em inglês, nosso culto é em português. Nós vivemos uma cultura brasileira. Nós não estamos nem misturados com os americanos, nós vivemos em guetos brasileiros. Nosso mercado é brasileiro, nosso trabalho é empresa brasileira. Nós vivemos um Brasil no outro país, e o mais provável é que nós estamos simplesmente repetindo a nossa cultura num país diferente. Nós não estamos americanizados, nós não estamos mesclados na cultura americana. Nós somos um povo que continua sendo o mesmo povo num país diferente. Eu queria ler com você 1 Juízes capítulo 6, porque quando Deus chamou Gideão para libertar Israel, a primeira coisa que Gideão teve que fazer foi derrubar o altar de Baal. Mais uma vez, presta atenção, o mesmo princípio. Você tem que derrubar o altar dominante se você quer libertar o povo. Juízes capítulo 6, você lê no versículo 25 em diante, diz assim: naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, corta a azera que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha da azera que cortares. Antes de continuar lendo o texto,
duas coisas acontecem aqui: derruba o altar de Baal e levanta um altar ao Senhor. Quando a igreja aqui está fazendo jejum, a gente está levantando o altar do Senhor. Quando a gente está orando em casa, lendo a Bíblia, quando a gente está vindo ao culto, nós estamos levantando o altar do Senhor. As duas coisas têm que ser feitas. Nós temos que derribar o altar de Baal em nossa vida. Quando nós confessamos as iniquidades dos nossos pais, os pecados de prostituição, de feitiçaria, de aborto, de violência, nós estamos derrubando o altar de Baal. Nós estamos fazendo isso que Deus mandou Gideão fazer. Primeiro você derruba o altar, porque se não derrubar o altar, o domínio do principado vai permanecer. Segunda coisa, pega o segundo boi e oferece no altar do Senhor. Levanta uma oferta ao altar do Senhor, porque se o altar do Senhor for forte, ele vai dominar o povo e o povo vai ser liberto. Quem entendeu até agora essa palavra? Amados, toda cultura ela é alimentada por altares. Gideão derrubou o altar e levantou um altar ao Senhor. Você sabe que depois Gideão obteve a vitória, porque primeiro ele destronou a Baal. Alguém fala comigo apenas essas palavras: destronizar Baal. Nós precisamos, como brasileiros, ter essa ideia, e é essa ideia que Deus quer compartilhar hoje à noite conosco: destronizar Baal em nossa cultura. Nós não podemos continuar servindo a Deus com certas práticas que continuam alimentando Baal. Ao mencionar os altares dessa noite da cultura brasileira, eu quero convidar você a não só hoje à noite a gente se arrepender, mas em nossa vida diária a gente está observando essas coisas e não alimentando esses altares. Depois dessa introdução, eu vou passar para os altares que na cultura brasileira eles são muito claros, muito óbvios. Eu vou só começar com a lista, para que a gente possa falar sobre cada um. São altares levantados na cultura brasileira que dominam o nosso povo. O primeiro deles é esse altar da corrupção. Qual brasileiro que não sabe disso? Que políticos, polícia, autoridades, juízes, alguém diga comigo, o povo brasileiro. Porque você sabe que se o povo não fosse corrupto, se não houvesse corrupção no coração do povo, quem é que chega para um policial e oferece um dinheiro para ele não dar uma multa? É o motorista do carro. O policial aceita, porque ele tem a mesma mentalidade corrupta. Mas quem ofereceu o dinheiro? O motorista, porque ele já sabe que o policial vai aceitar. Sua corrupção não está só nos policiais, na polícia ou no governo, nas instituições. A corrupção está entranhado na cultura do cidadão. O cidadão já tem aquela mentalidade de dar algum dinheiro, de dar suborno. É uma cultura de suborno. Eu queria ler com você alguns textos sobre a questão do suborno. Deuteronômio 16:19, você pode ler comigo, quinto livro da Bíblia, capítulo 16, o verso 19. Diz assim esse texto: Deuteronômio 16, verso 19. Eu vou adiantar aqui, porque eu coloquei. O texto diz, Deuteronômio 16, 19: não torcerás os juízos, não farás acepção de pessoas, nem receberás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. E parece que o brasileiro nunca leu esse versículo. Outro verso que nós vamos ler agora é o Salmo 15, o verso 5. Eu quero pedir desculpa de não ter tido tempo de colocar os versículos ali na tela. Você talvez teria que escrever os versos aí no seu papel em algum lugar. Eu estou falando contra o suborno, contra a corrupção, esse momento, derrubando o altar da corrupção. O Salmo 15, no versículo 5, diz assim: que o cidadão do céu, ele não empresta o dinheiro com juros,
e ele não recebe suborno contra o inocente. Mas quantos juízes brasileiros já receberam? Quantos policiais já receberam? Quantos procuradores já receberam? Quantas autoridades já receberam? Talvez quantos comerciantes já receberam? Quantos fiscais já receberam? Quantos fiscais no Brasil já receberam suborno para poder passar os olhos por cima das coisas? A nossa cultura é uma cultura de suborno. Eu não estou só falando mal da nossa cultura hoje à noite, eu estou chamando você para uma oração onde nós vamos pedir perdão ao Senhor por estas coisas, tá? Outro verso que eu quero ler com você é Provérbios 29, o versículo 4. A razão dessa mensagem é que nós estamos preparando o caminho para o Espírito Santo nessa igreja. Uma das formas de preparar o caminho para ele é remover as obras da carne, porque ele é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é puro. Provérbios 29, verso 4 diz assim: o rei, pela sua justiça, estabelece a terra, mas o que exige subornos a transtorna. Qual governo brasileiro não trabalhou com suborno? Qual o contrato das empresas brasileiras que não trabalhou com suborno? Qual as situações do nosso país onde isso não vem acontecendo? Isso vem acontecendo há gerações, há gerações, há gerações. Isso está entranhado na nossa cultura, tanto que os governantes, as autoridades esperam essa atitude das pessoas. Eu me lembro que com 18 anos, eu não tinha tirado a minha carteira ainda, mas eu estava com os instrumentos da igreja na minha casa, e eu fui pegar o carro do meu pai para levar os instrumentos para a igreja. Eu estava fazendo uma coisa boa, só que eu estava sem carteira, e a polícia me parou, e eu fui para a delegacia, porque eu estava sem carteira. Só que o policial que me parou, ele estava esperando alguém oferecer dinheiro para ele. Ele já estava esperando, e era Natal, e o meu amigo que foi me buscar já sabia e foi oferecer um dinheiro para o policial. Ele falou: não estou pedindo nada, mas você está oferecendo. Quem não sabe disso? Quem nunca passou por isso? Eu nem poderia oferecer porque eu não tinha, mas de qualquer forma, aqui está uma coisa contrária da palavra de Deus em nossa cultura. Provérbios 29, 4: o rei pela justiça estabelece a terra. Eu quero perguntar: qual dos nossos presidentes, qual dos nossos governadores? Eu não estou dizendo que todos eles foram subornados de alguma forma, mas você sabe que isso se tornou cultura. O que é cultura? A maneira como a gente faz as coisas por aqui. É ou não é? Vamos ler Isaías capítulo 1, verso 23. Isaías 1, 23 diz assim: os teus príncipes são rebeldes. E esse texto aqui é um texto muito, muito pesado, mas ele se aplica ao nosso país, à nossa cultura. E os teus companheiros, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e anda atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e não fazem justiça à causa da viúva, esperando uma propina. Alguém diz comigo: Senhor, nos arrependemos pela corrupção na nossa cultura. À medida que a gente vai falando desses pecados, eu queria tirar um momentinho para a gente realmente ir diante de Deus. Nós não podemos mudar a cultura, mas nós podemos nos arrepender, e Deus pode começar a enfraquecer o principado e liberar o nosso povo. Alguém ora comigo um minutinho e diz: Senhor, eu não quero contribuir com esse altar, eu não quero dar ofertas para esse altar. Se algum dia eu dei uma oferta no altar da corrupção, eu quero pedir perdão ao Senhor. Se algum dia eu concordei com essa prática como brasileiro, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão por todos no meu país que fizeram essas ofertas, que levantaram esses altares, que tiveram essa mentalidade, que herdamos de não sei quem. O Senhor sabe de quem ela veio, mas ela contraria a tua palavra, e nós rejeitamos toda oferta ao altar da corrupção que fortalece os braços de Baal. Nós pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus, amém? Como são 10 altares, eu não posso demorar muito em cada um. Vamos para o altar da morte. Violências no Brasil, assassinatos, sem falar de abortos, esfaqueamentos, derramamentos de sangue em nossa terra.
Há um verso em Levítico que diz assim: o sangue contamina a terra, e por causa da contaminação da terra, a terra vomita os seus moradores. Todos nós ficamos chocados com o que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás. Uma coisa que eu não sabia é que o Rio Grande do Sul é um dos lugares mais satanistas do Brasil. É um dos lugares que fazem mais ofertas e oferendas às entidades malignas do Brasil. Se pensava que era o Rio de Janeiro ou a Bahia, o Rio Grande do Sul ganha de 10-0 nelas. Eu vi uma pessoa que estava consagrando um cemitério aos demônios e tendo orgulho de consagrar vários túmulos aos demônios, às entidades, aos Exus e etc, etc, etc. É incrível que muitos antepassados nossos, muitos compatriotas nossos, muitos brasileiros, eles amam os demônios de coração, de coração. Só não é à toa que o nosso país está onde ele está. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor pelo altar da violência. Como o pastor Joel sempre diz, há uma guerra no Brasil todo dia. Todos os dias, todo fim de semana morrem centenas de pessoas no Brasil. Por mês devem morrer milhares de pessoas no Brasil, de assassinatos, de tiroteios, de violências, de todo tipo de morte que se mata a pessoa. Por uma banana se mata uma pessoa. Você pode imaginar o tanto de sangue que continua sendo... Alguém diz assim comigo: as ofertas continuam. Então, presta atenção, se durante gerações e gerações e gerações os altares da violência vêm sendo alimentados, seria bom se a gente pudesse dizer: não tem um mês que ninguém mata ninguém no Brasil. Tem uma semana que não morre ninguém no Brasil assassinado. Mas não é verdade. As ofertas continuam. O sangue continua sendo derramado. Você passa em lugares que são completamente infestados de demônios, porque foi derramado tanto sangue naquele lugar que eles têm controle, eles têm direito de controlar um lugar, de controlar uma região. Deixa eu falar algo para você. Não sei se você entende que certas esquinas, certos encruzamentos, certos lugares das estradas, eles provocam muitos acidentes. Você pode pensar assim: tem alguma coisa errada com a estrada, tem alguma coisa errada com a engenharia do lugar. O que você não sabe é que o sangue derramado das pessoas que morreram naqueles lugares ali fortalecem a presença dos demônios que causam acidentes ali. E as mortes continuam aumentando e aumentando, porque quanto mais ofertas os demônios recebem, mais mortes eles provocam naquele lugar. Deixa eu dizer para você, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados. Porém, como vamos lutar contra principados cujo altar deles está sendo fortalecido cada dia mais e mais e mais e mais? É lógico que, se formos falar de violência, no fim de semana passado houve vários tiroteios e shootouts aqui nos Estados Unidos. Só esse ano já teve mais de 400 tiroteios em massa nos Estados Unidos. É um absurdo o que acontece aqui em termos de violência e morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos uma igreja de libertação. Um dos demônios que a gente mais enfrenta na vida das pessoas é o demônio da morte. Por que quase todas as pessoas trazem o demônio da morte? Por causa de todo o derramamento de sangue que tem na vida das famílias. Quase todas as pessoas têm um avô assassino, tem um parente da família que lidava com abortos, tem alguém que derramou sangue em algum lugar. É muito comum. O espírito da morte é um dos espíritos mais fortes. Eu converso com a pastora Gel e ela me fala: o espírito da morte é um espírito que eu topo com ele quase toda a libertação. A gente enfrenta o espírito da morte, mas não é para menos. As ofertas no altar do altar da morte são constantes, são muitas. Você pode pensar que a gente não faz muita diferença, mas reunidos aqui essa noite, nós temos um poder diante de Deus. Nós temos um poder de arrependimento, um poder de confissão. Eu queria convidar você para não se arrepender só nessa noite aqui, mas para você, como brasileiro, ir para casa e sempre que você lembrar do seu país, lembrar do seu povo, da sua família, lembra desses altares, lembra de pedir perdão a Deus. Talvez os brasileiros não sabem fazer isso, mas você precisa pedir perdão pela sua nação. Há muitos pecados em nossa nação. Um minutinho para nós orarmos, pedindo perdão pelos pecados dos altares de morte. Deus, estamos reunindo em 25 de junho, nos Estados Unidos, em Boston, porque o Senhor nos trouxe para cá. Mas nós viemos de um país que derrama sangue. Nós viemos de um país que mata os seus cidadãos. Nós viemos de uma terra que devora os seus moradores. Nós pedimos perdão pela violência no Brasil. Nós pedimos perdão pelas mortes, nós pedimos perdão pelos abortos, nós pedimos perdão por toda a violência, assassinatos e mortes, Senhor, e suicídios naquele país. Deus, aquela terra tem sido coberta de sangue
e isso é injusto. Como o Senhor pode abençoar um governo, um país, um povo que está banhado em sangue? Nós pedimos perdão pela violência do nosso país. Liberta o teu povo, ó Deus, que tem tantas heranças de morte. Quantos de nós tem heranças de morte na família, porque havia um avô assassino, um bisavô que era assassino, uma avó que matava as crianças, que fazia aborto? Senhor, todo tipo de suicídio que aconteceu em nossas famílias, Senhor, te entregamos o espírito da morte, pedimos perdão ao Senhor, e eu peço, abre os olhos da igreja que está aqui hoje à noite, para se responsabilizar diante do Senhor, pelo sangue derramado, para pedir limpeza, porque são essas coisas que emperram e amarram o projeto do Senhor na vida dos brasileiros. Eis aqui, nós demolimos o altar da morte, nós denunciamos o altar da morte na nossa cultura, nós pedimos perdão, nos dá um coração verdadeiramente arrependido para continuarmos diante do Senhor, demolindo, Senhor, os altares da nossa cultura, em nome do Senhor Jesus. Alguém diz comigo: Senhor, tem misericórdia de nós. Um minutinho só para você se arrepender diante de Deus, um minutinho para você chorar talvez diante de Deus, porque é sério isso aqui, é um momento realmente de dor. Senhor, quantas vidas foram ceifadas pelo inimigo, quantas foram vomitadas da terra, Senhor, porque a terra estava contaminada pelo sangue, assim como o sangue de Abel clamou da terra, Senhor. E ele clamou, e o Senhor chamou Caim, diz: o sangue do teu irmão está clamando desde a terra. Quanto sangue de brasileiros está clamando daquele chão. Senhor, nós pedimos perdão, te pedimos, tem misericórdia do Brasil. Tu és um Deus que pode levantar uma igreja que se arrepende para liberar aquele povo. Amém. Como eu disse, não seria agradável, mas nós estamos demolindo. Antes de continuar demolindo os altares, eu quero ler rapidamente Jeremias 1:10. Nós estamos ainda no segundo altar. Jeremias 1:10 é um texto que você poderia guardar no seu coração, escrever em algum lugar e manter ele em oração. Deus chamou Jeremias desde o ventre da mãe, Deus falou essas palavras para ele. Vou ler do verso 5. Onde o Senhor diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Eu te dei as nações por profeta. Quando chega no verso 10, Deus diz para Jeremias: olha, Jeremias, eu te coloquei nesse dia sobre as nações e sobre os reinos. Primeiro, para arrancar. Alguém diz arrancar. Fala derribar. Fala destruir. E a última palavra, arruinar. Presta atenção, Deus chamou Jeremias para arrancar, derribar, destruir e arruinar. E o que Deus está falando é: o primeiro trabalho da minha igreja é demolir os altares satânicos. Vocês têm que arrancar, vocês têm que demolir, vocês têm que derrubar, vocês têm que arruinar. Igreja, não ignore os altares do maligno. Igreja, não ignore os altares do maligno. Quando você estiver evangelizando alguém, não ignore os altares na vida da pessoa. Nós evangelizamos muitos católicos, só que a gente começa a falar e acha que a pessoa está simplesmente livre para sair das mãos daquele espírito. É um dos espíritos mais fortes que prendem as pessoas, é o espírito da religiosidade e da idolatria que prende as pessoas ali. Você não arranca uma pessoa dali fácil. Ela não está presa numa mentalidade, ela está presa num altar, ela está presa num altar maligno. Então você precisa, não pode ignorar os altares do espiritismo no Brasil. Não se pode ignorar as ofertas que foram oferecidas. Primeiro, derribar, arruinar e destruir. E aí, Jeremias, a palavra termina: e também para edificar e plantar. Edificar e plantar é justamente a obra de Deus que precisa ser feita, que é edificar, plantar a palavra, plantar a semente, onde você vai realmente trazer a palavra de Deus. Mas primeiro você tem que demolir. São 4 coisas para destruir. É double o trabalho da demolição. Mais uma vez, eu te chamei para arrancar. Você pode imaginar você arrancando os tocos das gerações passadas, toda a raiz de iniquidade que foi plantada pelas gerações passadas. Eu e você recebemos a comissão de arrancar. Eu penso que a igreja evangélica, ela ignora o que está lá. As pessoas chegam num lugar, querem evangelizar, é aquela vontade de trazer a pessoa para a igreja, mas ela ignora tudo que prende a pessoa. Nós somos muito ingênuos no mundo espiritual.
Nós achamos as pessoas todas presas, legalmente presas, a gente quer chegar lá e puxar ela como se ela vai sair, como se ela vai soltar. Do nada ela vai soltar, só porque a gente chegou. Desamarra ela primeiro, destrói o altar que está prendendo ela primeiro, quebra as correntes que estão prendendo ela primeiro. Você tem noção do que você está lidando? Não tem. Mas olha aqui, Deus chamou Jeremias para arrancar, derribar, destruir e arruinar. Há muita obra do maligno para ser destruída na vida das pessoas, antes de você plantar, que é lançar a semente, e edificar, que é construir a obra de Deus na vida dela. Quem entendeu o que eu falei? Só vamos passar para o terceiro altar, que é o altar da prostituição. Alguém diz assim: ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Uma das culturas mais promíscuas do mundo, que vende sensualidade para o mundo inteiro, é o Brasil. O Brasil prostitui as suas filhas. Eu queria trazer um fato que talvez você não tenha ideia. Existem alguns países no mundo que são patrocinados ou dominados por entidades espirituais femininas, como é o caso do Brasil. Quem é a chamada suposta padroeira do Brasil? Aparecida. Qual uma outra deusa forte no Brasil? Iemanjá. São entidades masculinas? São entidades femininas. O que elas fazem? Elas corrompem o povo na prostituição. Por que a prostituição é forte nesses países? Por causa dos principados que governam sobre eles. Essa é a chamada rainha dos céus. A rainha do céu não é um espíritozinho qualquer. Você encontra ela no livro de Jeremias. Ela dominava, as mulheres ofereciam ofertas para ela, e a rainha do céu, ela tem esse poder de dominar o país e de prostituir o país. Eu quase fico sem palavras para falar sobre essas coisas. A única coisa que vem no meu espírito é: Senhor, nos perdoa. Senhor, nos arrependemos. Quer comigo tirar 2 minutos por mais um altar que Deus precisa demolir? E olha, não é só no país, é em nossas famílias, em nossas heranças pessoais. Senhor, as pessoas que se prostituíram em nosso país, a começar pelas nossas famílias, nós pedimos perdão. Todo altar de prostituição levantado em nossa família, altares que continuam sendo alimentados talvez por membros de nossa família, pessoas que continuam no pecado, Senhor, nós pedimos perdão. Quem quer dizer para o Senhor: Senhor, eu te peço perdão. Senhor, eu me arrependo por tanta sensualidade, por tanto pecado, Senhor, e por toda homossexualidade, toda prostituição e toda traição dos casamentos. Senhor, que vergonha é a sujeira que o inimigo fez em nosso país. Mas nós queremos te dizer: nós denunciamos essa cultura, nós rejeitamos essa cultura, nós demolimos esse altar, a começar pelas nossas famílias. Nós não aceitamos essa herança em nossos filhos. Nós pedimos perdão a Deus por todo abuso sexual, por toda perversão física, por toda perversão dos órgãos sexuais, por toda perversão do corpo. Nós pedimos perdão nessa noite. Nós pedimos perdão. Nós reconhecemos, Senhor, as ofertas que foram feitas pela nossa nação, que continuam sendo feitas no altar da prostituição. Senhor, o poder das entidades femininas sobre o nosso país, que corrompeu a mentalidade. Nós pedimos perdão pelo carnaval em nosso país. Nós pedimos perdão pela degradação em nosso país. Nós pedimos perdão, Senhor, pela mentalidade que o povo do mundo vai para o país para se prostituir. Senhor, que os turistas vêm de fora para se prostituir com o brasileiro. Senhor, nós pedimos perdão por essa imagem que o país vendeu ao mundo. Nós pedimos perdão por essa imagem que o diabo criou do país no mundo. Nós pedimos perdão pela cultura da prostituição em nosso país. Purifica agora as nossas famílias. Vamos orar por nossas famílias, especificamente nesse momento. Deus, quantos de nossos pais traíram seus cônjuges, avós, bisavós, quantas traições em nossas famílias. Senhor, quantos Senhor, casamentos quebrados, quantas famílias despedaçadas, que os nossos próprios pais, Senhor, a primeira geração passada, a segunda geração passada, a terceira, apenas 3 gerações atrás de nós, ou 4 gerações atrás de nós, Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor, porque nós reconhecemos que os nossos pais quebraram os princípios da família, venderam o seu corpo à prostituição.
Senhor, eu quero pedir perdão por uma coisa que acontece muito nas roças do Brasil, que é sexo com animais. Senhor, que é a bestialidade, que muitas pessoas, muitos brasileiros, nem eles sabem, Senhor, que quando estavam na roça, muitos tiveram esse tipo de contato que o Senhor chama de abomináveis, de abominação, e trouxeram maldição na sua descendência, trouxeram maldição nos seus familiares, nos seus filhos, nos seus casamentos. Senhor, muitos de nós não pode ter um casamento, não pode ter uma vida sentimental, por causa de tanto pecado de nossas gerações passadas. Senhor, nós quebramos a tua lei como brasileiros, nós quebramos a tua lei, nós não santificamos a família. Por isso, Senhor, o diabo tem tido tanto direito de destruir nossos casamentos, de destruir nossa vida sentimental, e nós pedimos perdão nessa noite. Nós reconhecemos, Senhor, o altar da prostituição. Como Elias derrubou o altar de Baal, nós derrubamos em nossa vida. Alguém diz: eu derrubo na minha vida e na minha família todo o altar de prostituição, pelo sangue de Jesus. Então, mais um minutinho para a gente pedir perdão ao Senhor. Senhor, toda acusação que está na corte celestial, seja contra mim, contra a minha família, por todos os pecados que eles cometeram nessa área, Senhor, tudo aquilo que o demônio acusa, que quer trazer nas minhas gerações, dos meus filhos, dos meus netos, seja agora purificado do sangue de Jesus, seja agora cancelado todo o clamor, porque nossos pais pecaram, Senhor, mas nós pedimos perdão ao Senhor. Senhor, nós santificamos nosso corpo e santificamos nossos filhos e nossas gerações futuras para uma vida sexual santa, para uma vida pura diante do Senhor. Não seguimos a cultura, Senhor, não seguimos a cultura, nós seguimos a santidade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, não seria agradável, mas a gente teria que lidar. O altar do roubo é um altar muito próspero no nosso país. Eu quero ler com você Provérbios 28, verso 24. Se você quiser anotar esses textos, eu peço perdão mais uma vez, por eu não tive tempo de poder colocar os textos. Geralmente eu coloco, mas hoje eu não tive tempo. Provérbios 28, verso 24. Nesse momento nós estamos lidando com o altar do roubo. Antes de ler o texto, eu queria falar: por que lidar com o altar do roubo? Por causa da vida financeira do brasileiro. Por que o nosso próprio país não prospera? O nosso país é um dos países mais ricos de riquezas naturais do mundo. O nosso país tem tudo para ser um país de primeiro mundo. O nosso país tem riquezas, o nosso país tem pessoas inteligentes, o nosso país tem tecnologia, mas o nosso país não prospera. O cidadão brasileiro continua na pobreza. Os espíritos de miséria continuam na vida dos crentes. Eu, como pastor dessa igreja, digo para vocês: é tão forte os demônios de roubo na vida de algumas famílias, que às vezes a gente tem que ajudar alguns irmãos, a gente tem que ajudar financeiramente alguns irmãos. Não é porque não tem dinheiro na América, não é porque não tem trabalho, não é porque não tem a profissão, é porque os demônios de miséria têm direito, os demônios de roubo. São muitos roubos que os brasileiros têm praticado. Provérbios 28, verso 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz: isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Por que eu trouxe esse versículo primeiro? Porque esse roubinho, alguém fala assim, um roubinho, esse aqui de roubar o pai e a mãe, é quando a gente foi lá na carteira do pai, quando era criança, quando foi na bolsa da mãe, quando era criança, e roubou um dinheiro, R$1, R$5. Eu já tive que confessar esse tipo de roubo. O meu avô tinha um estabelecimento financeiro, uma loja, uma mercearia. Eu me lembro de roubar doce, chocolate, quando eu era criança. E eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas todo mundo aqui que já foi na carteira do pai, e eu queria incluir as mulheres, que sem falar com o marido, foi na carteira também. Alguém diz comigo: roubo. Ah, não, mas é meu marido, o dinheiro é meu. Você pediu, você falou? Não, você foi lá e roubou. Eu lembro que várias pessoas já conversando conosco confessaram pecados de roubo, que o diabo entrou na vida da pessoa com um pequeno roubo
na carteira da mãe, na carteira do pai. Eu me lembro de uma pessoa que ele roubou da tia para poder fazer uma coisa, e os demônios estavam lá roubando até hoje. Isso aconteceu 40, 50 anos atrás, mas a pessoa está sofrendo os demônios de miséria por causa dos roubos praticados. Deixa eu dizer para você, Deus não ignora os roubos, porque o diabo não ignora os roubos. O diabo fica lá no altar de Deus acusando aquela pessoa. Você lembra que quando ele era criança ele roubou o pai? Você sabe que ele nunca confessou isso até hoje? Sem falar dos brasileiros que roubaram de empresas. Eu atendi um senhor que ele roubou tanto de uma empresa no Brasil, que ele trabalhou muitos anos na empresa. Ele roubou aquela empresa por todos os anos que ele trabalhou lá, ele roubou. Então ele estava no meu gabinete aqui, conversando comigo, porque a vida dele estava uma miséria, estava tudo preso, tudo parado, tudo fechado. Mas quanto roubo havia na vida daquele homem. Uma das coisas que o crente brasileiro gosta de ignorar é os roubos. Viemos de famílias, de pessoas que roubavam. Sabe quando ia fazer os trabalhadores na roça, que era para pagar o dinheiro e pagava só metade e tomava o resto do dinheiro? Sabe, a mesma coisa que o governo faz quando faz um projeto que embolsa um monte. Quantas pessoas fizeram isso? Você tinha um avô que fazia isso, você tinha um pai que fazia isso, você tinha alguém na sua família que roubava. Temos a história de um irmão que a família tinha uma empresa, e aí a mãe fingiu um roubo na empresa para poder pegar o seguro, e a vida dessa pessoa estava presa em tantos problemas, porque até hoje o diabo estava cobrando aquela dívida. Esse altar é um dos altares mais fortes na nossa cultura. Antes de orar pelo resto das coisas, eu queria orar nesse momento agora, porque eu falei do roubo da carteira, e eu queria orar com você. Presta atenção, eu queria incluir nesse roubo a balinha roubada no mercado. Eu estou falando de roubinho, fala comigo assim, roubinhos pequenos. Porque é do mesmo tamanho, para Deus é do mesmo tamanho do roubo lá do governo, que roubou milhões e milhões da ponte que foi construir, era 10 milhões, e é o mesmo tamanho para Deus. Sabe aquele roubo do mercado? Sabe aquele roubo do... Todo mundo sabe do que eu estou falando agora. Quando eu falei, você lembrou. Eu quero que você ore agora. Ninguém ria, ninguém sorria, porque esse é um momento de arrependimento. Nós estamos demolindo o altar do roubo. Fala para Deus isso. Não precisa falar para mim nem para ninguém. Fala assim, eu me arrependo. Eu me lembrei daquilo. O Senhor sabe, eu me lembrei agora. E quer saber, eu nunca confessei isso. Eu vou confessar agora. Eu peço perdão ao Senhor por ter pegado dinheiro na carteira do meu pai, na carteira da minha mãe. Eu peguei dinheiro na loja, eu peguei dinheiro lá no caixa da loja, eu roubei aquilo do mercado, eu roubei aquilo. Senhor, eu peço perdão do roubo que eu roubei, do doce que eu roubei na loja, Senhor, disso, daquilo outro, que eu roubei da minha amiga na escola, aquele caderno que eu roubei, aquele livro que eu roubei, aquela coisa que eu roubei, aquele tênis que eu roubei. Senhor, nós pedimos perdão pelo roubo. Gente está confessando roubos agora. Eu peço que o anjo do Senhor saia por esse lugar, quebrando agora correntes de roubo, porque nós estamos confessando os roubos da infância. Pedimos perdão ao Senhor agora. Pedimos perdão ao Senhor porque o Senhor é justo. O Senhor é justo. E Satanás está nos acusando já há 50 anos de um roubo que nunca foi confessado desde a infância. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor. Como eu não posso me demorar muito, olhe para mim um minutinho. Um certo pastor, depois de muitos anos que ele estava pastoreando, Deus lembrou ele um dia em oração, porque Deus é assim, alguém diz comigo, Deus é paciente. Você pratica um pecado, você esquece dele. É daquele tipo assim, quem bate esquece, quem apanha lembra? Deus não esquece. Sabe por quê? Alguém diz comigo assim, o diabo não esquece. O diabo anota, ele guarda. Uma das coisas mais preciosas para Satanás é o livrinho dele. É o livrinho onde ele filmou você, gravou você, e ele guardou aquilo. Ele não abre mão daquilo, porque é aquilo que ele tem para levar na corte, para acusar você e sua família. Então, esse pastor, ele já estava pastoreando há muitos anos, só que quando ele estava no seminário, que ele dormia no mesmo quarto com um outro pastor, eles eram estudantes, ele roubou um short. O short do irmão que dormia com ele. Agora presta atenção, fala para mim assim, o que é um short? Você vai falar para Deus, o que é um short? E o Espírito Santo, sabe por quê? O Espírito Santo é assim,
Ele espera você amadurecer, ele espera você crescer espiritualmente, para ele poder te falar uma coisa, que se ele te falasse outras épocas, você ia, come on Lord, isso é nada. Então, Deus já sabia que ele ia ouvir isso de você, então ele nunca falou. Então, ele espera você chegar no momento da sua vida, como ele esperou esse pastor. E ele falou para ele: você lembra daquele short que você roubou no varal do seminário? Ele falou: Senhor, eu lembro. Eu falei: pois é, você vai fazer um cheque no valor para devolver. Mas Senhor, eu nem sei onde ele está. Bom, isso é problema seu. Descobre onde ele está e resolve isso. Agora, você pode pensar assim: por que Deus está fazendo isso? Uma das razões que eu tenho certeza que eu posso te falar agora é que eu tenho certeza que o diabo está todo dia lá na corte celestial perguntando para Deus: você vai derramar milagre na igreja dele? Você quer aumentar as ovelhas dele? E o short? Ele já resolveu o negócio do calção que ele roubou? Vocês acham que o diabo esqueceu? Deus está ouvindo aquela história todo dia. O pastorzão que roubou o short está pregando o evangelho e falando em línguas. Mas o diabo está lá diante de Deus com a história. Eu quero perguntar: qual será a história que o diabo está falando de mim e de você? Você orando, jejuando, clamando, cantando no coral, pastoreando a igreja, e o diabo eu tenho um negócio aqui, ó. Ele já veio aqui resolver isso. Você pode imaginar Deus ouvindo a mesma história, década após década, esperando você se arrepender, esperando Ele te dar um sonho para você resolver aquilo. Eu quero ler com vocês Isaías 61, verso 8. Isaías 61, versículo 8. Pois eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo e toda injustiça. Deus odeia o roubo. Como eu estou só lendo os versos rapidamente, que eu não posso ficar muito tempo aqui, eu vou ler Malaquias 3, por quê? Porque Deus está dizendo em Malaquias 3, que nesse caso aqui, versículo 8, ele pergunta, Malaquias 3:8: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam, diz o Senhor. E perguntam: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Agora versículo 9: vocês são amaldiçoados com a maldição, porque me roubam a mim. Toda esta nação me rouba a mim. Então, esse é um texto muito conhecido, mas eu quero ler Miqueias, capítulo 2, verso 2. Eu sei que Miqueias vai ser bem difícil de alguns acharem, porque Miqueias está depois de Oséias, Joel, Amós, Jonas, Naum, Abacuque. Gente, nem eu achei Miqueias, acredita? Está depois de Jonas, entre Jonas e Naum. Miqueias capítulo 2, no versículo 2, diz assim: eles cobiçam os campos e os roubam, eles cobiçam as casas e as tomam, assim fazem violência um homem e a sua casa, e uma pessoa e a sua herança. Sabe uma coisa que aconteceu muito no Brasil? As pessoas tomarem as terras dos outros. O brasileiro gosta de roubar o brasileiro, e esse é um dos piores características do brasileiro, porque em outros países as pessoas roubam de outros, roubam de estrangeiros, mas o brasileiro não, ele rouba do próprio brasileiro, ele rouba uns dos outros. Sabe uma das coisas que me ofende na América? Eu posso estar errado, porque eu não sou comerciante, mas eu acho exorbitante o preço de algumas coisas que nós temos que pagar pelas coisas só porque estamos na América. Quando você vai no estabelecimento brasileiro comprar uma coisa, que você sabe que aquilo não vale aquele preço, mas o brasileiro explora o brasileiro fora do país. Um dia um irmão dessa igreja foi comprar um pedaço de bolo numa padaria, e o pedaço de bolo era $8. Ela perguntou: mas não é o bolo não, só quero um pedaço. Porque é uma exploração. E o que mais me ofende
é o fato de um dono de um estabelecimento ser crente, ser um pastor, e o preço das coisas é um roubo. É um roubo. Porque eu sei que eu não sou comerciante, eu sei que você tem que trazer os produtos de lá, mas eu tenho certeza que não é preciso haver uma exploração daquela em tantas coisas que a gente é obrigado a comprar. Aí você vai no estabelecimento hispano, que tem o mesmo item do lado, e o preço é outro. É um preço mais justo, é um preço mais razoável. Pergunta: quem nunca foi assaltado no Brasil aqui? De verdade, levanta a mão. Quem nunca foi? Porque eu já fui. Vocês nunca foram assaltados? Parabéns. Quem já foi assaltado no Brasil? Quem já teve a casa arrombada no Brasil? Chegar e ter ladrão lá dentro. É o sentimento mais horrível que você pode ter. Quem já perdeu relógio em assalto? A coisa mais horrível que você pode passar é essa situação. Esse altar do roubo, eu sei que eu perderia uma noite inteira nele, mas eu não vou aqui ficar. Eu só queria pedir uma coisa para você. Se você quer liberar a sua vida financeira, se você quer que Deus te prospere, você tem que confessar os pecados de roubo. Pecados de roubo da família, pecados de roubo dos seus pais, dos seus antepassados. Você não sabe quantas gerações de ladrão tem em nossas famílias. E sabe o que? Acontece de pessoas mandavam matar as pessoas para poder tomar as terras, tomar as coisas. Além de roubo, tinha morte, sangue derramado para poder enriquecer. Existe tanta coisa errada atrás de nós que não é de surpreender que a gente não é mais próspero. Eu queria mencionar uma coisa, porque eu estou correndo realmente. É a mentalidade de liquidação do brasileiro. Mentalidade de liquidação. Existe essa ideia de que se eu comprar mais barato, eu vou estar ganhando. É essa a ideia. De que eu pagar menos é lucro. Por uma coisa que vale mais. Eu queria, você me perdoa, mas eu queria que você pensasse comigo um pouquinho diferente hoje aqui, nessa noite. Um objeto excelente vale R$100, tá bom? Mas você quer pagar 20. Seria o sonho da sua vida. Você chega lá, está em liquidação. Nem acredito, menina, nem acredito. Está por 20. Eu levei 5 de uma vez porque estava 20 dólares. Eu quero perguntar: a coisa vale R$100 ou não? É justo você pagar 20? É justo você pagar 20 por ela? Mas nós acostumamos a ter coisas que valem mais em que a gente paga menos. E nós gostamos de liquidação. Nós procuramos sempre o que vale menos. Aí o que acontece muito conosco? A gente sempre compra o pior, que fica mais caro. Como é que a gente fala? O que custa menos. Como é que a gente fala? O barato sai caro. Isso. Porque a gente já tem essa experiência de você paga o trabalhador que cobra mais barato, aí o serviço sai ruim, você tem que desfazer o serviço e fazer de novo, aí você termina pagando mais caro. E por aí vai. Aí tem gente que assim, eu estou orando para Deus baixar o preço do sofá para eu poder comprar. Espera aí, agora você foi longe demais, porque você sozinho, eu entendo, mas você jogar Deus na liquidação, aí é outra coisa, porque Deus, Ele não tem miséria. Deus, Ele não tem miséria para pagar por o preço de uma coisa. Se você está querendo que Deus pague o sofá, é melhor você pedir para Ele pagar o preço que vale, porque Deus vai querer pagar o preço que vale. Porque se você está pedindo para Deus pagar o preço do negócio, Ele vai pagar o preço que vale. Deus não tem problema de pagar o tanto que tem. Quem tem problema sou eu ou você, entendeu? Então quando você pedir a Deus para comprar uma coisa para você, esquece o preço. Eu quero mencionar de novo a doutora Joyce, porque essa casa Esther que eles têm hoje em Kansas City
eles não tinham alguns anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, quando eles foram comprar a casa, que Deus falou para ela, compra uma casa para o ministério. Aí os amigos dela ficou sabendo que eles iam comprar a casa. Aí alguém perguntou, vocês estão procurando casa de quanto? Ela falou, doesn't matter, é Deus que vai pagar. E isso é verdade. Quando você vai procurar algo para Deus, realmente não importa o preço, porque é Deus que vai pagar. Você sabe que eu quase entrei numa crise com Deus de administrar esse prédio, porque tinha uma conta que a prefeitura estava nos cobrando, que era $60 mil, e eu falei, jurei na prefeitura, não pago essa conta, não é justo vocês cobrarem essa conta da gente. E eu briguei com a prefeitura vários anos, eu resisti à prefeitura vários anos, e Deus deixou. Eu fui atrás de advogado, eu fui atrás de tanta gente, porque falou, não é possível vocês cobrarem isso da gente. Deus um dia chegou para mim e falou assim, qual o seu problema? O problema é meu, eu vou pagar o negócio, entende? É justo que eu pague, entendeu? Para de ter pena por mim e vai lá e paga. Eu me lembro do dia que eu cheguei na prefeitura de Chelsea com um cheque de $45 mil para dar a primeira parcela do negócio. O tesoureiro falou, mas como assim? Como assim? Eu falei, como assim não? Deus está pagando o negócio, isso não tem a ver comigo. Eu parei de entrar em crise com Deus por causa de preço das coisas. Choquei você agora ou não? Você que continua buscando a liquidação, você continua dizendo, você compra mais casa aqui porque agora está 1 milhão. E se Deus quiser te dar uma casa de 2 milhões, você quer ou não? Ah, não posso mais comprar casa em Boston porque agora está 1 milhão. Bom, e se Deus quiser te dar uma casa de 3 milhões? Você fala, não pode não, tem que ser uma de 400 mil só. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente está lidando com Deus, a gente continua preso em nossa cultura de pouca coisa, quando Deus não está preso nisso. Agora eu quero fazer uma oração de arrependimento pelo que eu falei até agora. Não sei se deu tempo de você se arrepender, não sei se deu tempo de você sentir que nessa área das finanças nós temos muito para confessar ao Senhor, a começar pelos pecados de roubo. Nós pedimos perdão pelos roubos da infância, mas eu queria mais uma vez pedir ao Senhor perdão pela mentalidade de pobreza, a mentalidade de terceiro mundo, a mentalidade de liquidação, a mentalidade de eu não posso pagar por isso, eu não posso pagar por aquilo. Senhor, nos perdoa. Remove a mentalidade da pobreza, remove a mentalidade da miséria, remove a mentalidade eu não posso pagar. Aliás, o Senhor é o dono das estrelas, do ouro e da prata. Eu vim de um país que se considera pobre, mas o país não é pobre, é um dos países mais ricos do mundo. Então eu renuncio a essa mentalidade de pobreza. Quem quer dizer isso para Deus? Eu renuncio essa mentalidade de liquidação, eu renuncio essa mentalidade de que eu não posso pagar, eu renuncio essa mentalidade de viver como pobre, filho de um Deus rico, de um Deus que não mede o valor das coisas, o que Ele paga o que é justo, Ele sempre vai pagar o que é justo. Senhor, nos perdoa. Senhor, remove agora os pecados que nossos pais cometeram nessa área. Agiotismo, quem teve pais que emprestava dinheiro a juro e explorou a vida de muita gente, pede perdão ao Senhor e diz, pai, eu peço perdão pelo agiotismo da minha família. Alguém que vivia jogando no bicho, jogando na loteria, pede perdão agora, porque se você jogava na loteria, se algum dia você jogou na loteria, se algum dia você comprou uma raspadinha, se algum dia você colocou uma oferta lá, você fez uma oferta no altar da miséria, pede perdão e diz, Senhor, não é lá que está a minha provisão está no Senhor. Me arrependo de todo roubo da cultura, me arrependo, Senhor, de todo roubo dos meus familiares, tudo aquilo que foi roubado das empresas, dos meus parentes que trabalhavam, foi roubado dos trabalhadores que era para pagar, foi roubado de tantos lugares, Senhor, me arrependo, me arrependo, me arrependo. Peça ao Senhor assim, Senhor, me dá revelação das coisas que estão encobertas na minha vida financeira, que eu não sei. Me dá arrependimento, em nome de Jesus. Como eu disse, eu não tenho tempo hoje à noite. Nós vamos entrar de férias. Não vai ter culto semana que vem, na semana das férias. E hoje essa finalização desse quadro eu preciso passar adiante, porque tem muitos altares aqui. Mas o altar da feitiçaria eu vou só mencionar. A herança cultural que vem dos escravos africanos, como nós acabamos de falar.
Sabe, é difícil, eu e a pastora Gel, a gente fica assim, surpreso de é raro encontrar um brasileiro que não tem uma pessoa da família envolvida com o espiritismo. É raro encontrar um brasileiro que não tem um parente distante, alguém que mexe com macumba, alguém que se envolveu com pacto aos demônios. Ei, o nosso país não podia estar melhor. Muitas macumbas, muitas farofas, muitas oferendas nas esquinas, muitas velas acendidas aos demônios. Você já se arrependeu por isso diante do Senhor? Você já foi diante de Deus cancelar as obras que os seus pais fizeram aos demônios? A mãe da minha mãe, quando apareceu em nossa vida, descobrimos que ela era feiticeira. Até hoje eu me arrependo pelos pecados dela, até hoje eu cancelo as obras dela, até hoje eu desfaço os acordos que ela fez com os demônios, as alianças que ela fez com os demônios. Até hoje eu vou diante de Deus dizer: eu vim cancelar os pecados da dona Suzana, eu vim pedir perdão por toda a aliança que ela fez com Satanás. Alguém diz comigo assim: acesso ilegal ao mundo espiritual. Não é isso que eles fizeram? Lê a mão, quem está querendo? Pedir para os demônios revelar as coisas. Adivinha para mim, vem a bola de cristal, fala com não sei quem, traz o meu avô, não sei de onde. Acesso ilegal para o mundo espiritual. Você já pediu perdão pelos seus parentes que fizeram um acesso ilegal no mundo espiritual com os demônios para saber o futuro? Lê horóscopo. O que é horóscopo? Quem lia o jornalzinho do horóscopo no Brasil? Que você ficava lá orando, dizendo que era de peixe, que era de não sei o que, de Sagitário, não sei de quê, que você ficava fazendo aquilo ali, você estava fazendo uma aliança com os demônios e não sabia. Você já pediu perdão ao Senhor por isso? Sabe, é incrível que as pessoas entram numa igreja, batiza, casa, depois destrói tudo, aí culpa Deus, sabe, culpa a igreja, mas as pessoas estão todas amarradas no passado, elas não entendem que as alianças não foram quebradas e os demônios continuam cobrando, porque as alianças não foram desfeitas. Quantos aqui tivemos pessoas que viviam na prostituição, trabalhavam na prostituição? Vários irmãos têm limpado essa sujeira, vários irmãos têm ido diante de Deus. É isso que a gente ensina nessa igreja. Pegue uma vassoura, limpe a sujeira espiritual que está atrás de você, desfaça os altares da feitiçaria da sua família, porque o nosso país se envolveu com essas deusas, com esses deuses malignos. Eu não sei se eu vou ter que escolher entre eles algum para poder falar por causa do tempo. Eu estou aqui tentando ver aonde eu vou. Eu quero falar sobre o altar do improviso. Vou pular o altar da ignorância. Vou falar o altar da ignorância, não vou pular ele não. Vou falar o altar da ignorância. É comum na nossa cultura alguém dizer que o brasileiro não gosta de ler, não gosta de estudar. Existe um versículo em Oséias 4:6 que a gente usa muito na igreja, eu vou só mencionar, quando diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Só que o verso continua e ele diz assim: porque rejeitaste o conhecimento. Não é que não tinha escola para ir, é que eu não quis ir. Não é que não tinha ninguém para me alfabetizar, é que eu não gostava disso, eu não gostava de ir para a escola, eu não gostava de ir. É esse pecado que Deus está cobrando. Rejeição do conhecimento é uma coisa do brasileiro. O americano, você vê ele lendo no trem, ele lendo para dormir, ele lê, ele procura, ele pesquisa. É uma cultura do país de ler, de ler, de ler, de ler. Nossos filhos que estão nascendo aqui aprenderam a ler, mas não no Brasil, porque é um país que não educa o seu cidadão, um país que não investe na educação. Nós viemos de um país da ignorância. Nós temos que rejeitar o espírito da ignorância. Você não pode se conformar em não ter o conhecimento, porque as escolas estão disponíveis. Eu quero ler Isaías capítulo 5, verso 13.
Eu tinha mencionado Oséias 4:6, mas eu vou só ler Isaías 5:13, que fala a mesma coisa, na verdade, que Oséias, mas para ler num texto diferente. Isaías 5:13: porquanto o meu povo é levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres estão morrendo de fome e a sua multidão está seca de sede. Se o nosso país fosse um país educado, os governantes faziam o que faz com o nosso cidadão? Se no nosso país os cidadãos tivessem conhecimento das coisas, educação, eles eram comprados com uma Bolsa Família, eles eram comprados com uma sua ignorância. Alguém diga comigo: a ignorância é um jugo satânico para escravizar o povo. Mas diga assim: eu sou povo de Deus. Então eu te pergunto, você vai ficar debaixo desse jugo? Então, se o mundo lá fora está debaixo da ignorância, não gosta de estudar, não gosta de ler, você sabe que nessa igreja, desde o primeiro dia que eu fiz o primeiro culto nessa igreja, há 20 anos, que eu bato na tecla de nós lermos a Bíblia. Se você não lê livro nenhum, eu não estou nem pedindo para você ler outros livros. Eu não estou nem pedindo para você ler outros livros. A minha insistência é para você ler pelo menos a Bíblia. Mas eu leio outros livros. Eu leio um monte de outros livros. E tem gente aqui que lê também. Mas alguém precisa assumir a cultura do... Você sabe o que Deus falou comigo um dia? Que eu não fui um bom estudante. Eu fui ótimo em biologia, história, as matérias... Como é que a gente chama? Tem as exatas e as humanas. Nas humanas eu fui ótimo. Mas matemática, eu só passava no mínimo. Eu repeti a 8ª série por causa de matemática. Sabe o que Deus falou comigo? Você não foi um bom estudante. Mas sabe por que ele estava falando? Porque ele queria que eu me arrependesse. Eu queria te perguntar se alguma vez na vida você já sonhou em fazer uma oração de arrependimento porque não gostava de estudar. Porque Deus falou comigo: se arrepende. Se arrepende de não ter sido um bom estudante. Você estudou, terminou o 2º grau, fez uma faculdade, fez 2, fez um mestrado, conseguiu, mas foi uma luta, porque a carne não gostava de estudar. Não vou pedir para levantar a mão aqui quem não gosta de estudar. Alguém diz comigo: o espírito da ignorância. Quem concorda comigo que nós temos que derrubar o altar da ignorância? Então nós vamos fazer uma oração. Como eu não posso ficar nesse ponto, vamos fazer uma oração de oração. Senhor, não deixe os meus filhos serem como eu, que não gostava de estudar, não gostava de ler. Senhor, eu renuncio à ignorância que eu recebi dos meus pais, não gostavam de estudar também, que dizia que não precisava estudar, tinha que trabalhar, tinha que ir para a roça. Senhor, em nome de Jesus, nós renunciamos à ignorância, à rejeição do conhecimento. Nós não fomos bons estudantes, Senhor. Alguns de nós foi, mas talvez muitos de nós não foi. Nós pedimos perdão nessa noite por rejeitar o conhecimento, não gostar de estudar, não gostar, Senhor, da sabedoria, se conformar em aprender a ler e escrever e foi trabalhar. Pai, pedimos perdão nessa noite. Come on, church, pede perdão comigo. Alguém disse para Deus: não deixa meus filhos serem como eu, que não gostava de estudar, que não teve prazer na escola. Senhor, não deixa essa maldição passar para as minhas gerações. Não deixa meus netos serem assim. Não deixa meus netos carregarem essa maldição de não gostar do conhecimento. Eu me arrependo diante do Senhor nessa noite. Derrubamos o altar da ignorância, em nome do Senhor Jesus. Quem vai comigo mais um minuto? Eu acho que eu não vou passar desse. Vou terminar nesse, por causa do tempo. Talvez um outro dia a gente volta nos outros. Eu vou falar do altar do improviso. Eu não sei se você já notou como o brasileiro gosta de fazer as coisas de improviso. Não prepara, não estuda, não planeja. Você vai, não, como é que você vai fazer? Chega lá. É uma mentalidade, é uma visão, é uma mentalidade. O americano não faz isso.
Americano é uma loucura você falar que ele faz um projeto desse tamanho e ele não se preparou, ele não estudou, ele não sabe fazer, ele não sabe o que vai fazer. O americano, ele te dá o resultado porque ele já planejou tudo, ele já sabe o resultado que aquilo vai dar. Você sabia que isso está na Bíblia? Isso não está na Constituição Americana, não. Isso está na Bíblia. Isso é um pecado da nossa cultura, o pecado do improviso. Eu vou te dar alguns exemplos para terminar. Não acredita em regras, não acredita num sistema, no processo das coisas, pelas quais as coisas devem andar para atingir o nível de excelência. Em João 5,17, um texto que eu não pude colocar, mas diz assim: Jesus falou: meu Pai trabalha até agora. Isso é, Deus é um Deus que trabalha, Ele não faz as coisas de improviso, Ele continua investindo no trabalho. E em João 9, verso 4, Jesus diz assim: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar. Isso é, Deus é um Deus de sistemas, de trabalho, Ele não faz as coisas de improviso, sabe? O improviso, ele não respeita regras. O improviso é uma arrogância e uma inconsequência de você começa as coisas sem a mínima garantia de que vai atingir um nível de excelência, que vai mesmo, pelo menos conseguir terminar de fazer. Eu vou pedir pelo menos você abrir num texto da Bíblia, que é Lucas, capítulo 14. Você vai ver Jesus pregando contra o improviso. Parece que ele já até sabia que ia ter brasileiro na terra. Lucas 14, verso 28 em diante, Jesus fala assim, Lucas 14, 28: qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem como acabar, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. O que é isso aqui? Falta de planejamento, não respeita processo, não respeita regras, acha que as coisas acontecem pela vontade. Vou fazer e vai dar certo. Não sei fazer, mas vou meter a cara para fazer e vou fazer. Alguém diz comigo: isso é arrogância. Isso é inconsequência. O que é isso, consequência? Eu não quero saber que consequências vai dar, eu vou fazer e vou ver o que vai dar. O brasileiro não se arrepende disso. Isso é um pecado. Eu estou denunciando um pecado nessa noite. Eu vou falar uma história para vocês, que talvez vocês vão dizer assim: eu tenho uma história parecida na minha vida. Meu pai construiu a nossa casa, a casa que a gente teve. Ele começou a construir ela em 1974. Eu tinha 7 anos de idade. Ele começou a construir a casa devagar. Você sabe como é que é construir uma casa no Brasil? Misericórdia. Ele levou 20 anos construindo aquela casa, nunca acabou. Mas eu me lembro dele chamar vários pedreiros da igreja para ir fazer um pedaço da casa. E ele chamou um pedreiro chamado irmão Zuquinha. O irmão Zuquinha, ele fez o reboco da casa, ele montou os vasos no banheiro, ele fez a encanação. O irmão Zuquinha era tudo, era plumber, eletricista, pedreiro, rebocador. Todo o serviço que ele fez na casa não prestou para nada. Eu nunca vou esquecer até hoje que a parede da sala, ela começava com o reboco numa altura assim e terminava assim, ó, lá. Sabe quando você termina o reboco assim lá, que fica aquela parede torta? Eu me lembro do meu pai reclamando do trabalho do Zuquinha, porque meu pai perguntou para ele: o senhor sabe fazer? Ele falou: sei fazer. Quanto você quer? Eu faço por tanto. E os vasos, você pode montar? Sabe aqueles vasos do Brasil? Sabe aquelas coisas? Meu pai comprou as coisas de qualidade, comprou para botar na casa. Sabe aquela casa, aquele banheiro que tem vaso e bidê? Lembra disso? Meu pai comprou tudo, mas aquilo ficou tudo errado. Porque ele não sabia fazer as coisas, mas ele se meteu a fazer os canos, a fazer tudo. Quer saber? O testemunho dele ficou gravado na minha mente, o trabalho dele. Quando eu era criança, até hoje eu nunca vou esquecer do trabalho mal feito que ele fez. Nós temos que pedir perdão a Deus
pelos pecados do improviso. Aqui nessa igreja, quando eu comecei a administrar esse prédio, eu tive o mesmo problema com brasileiros. Hoje eu posso dar testemunho de brasileiros que fizeram esse trabalho excelentíssimo aqui na igreja. Quero começar com o irmão Alex. Parabéns pelo trabalho excelente que você fez. Mas eu tive outros brasileiros que até hoje eu não quero falar sobre eles. O trabalho mal feito que ficou nesse prédio até hoje. Não sabe fazer, mas está dizendo, eu sei fazer, eu posso fazer. Improviso, arrogância, inconsequência. Uma oração, pelo menos, para a gente se arrepender disso. Só um minutinho, antes de você orar. Eu quero dar um outro exemplo aqui, porque realmente esse aqui Lá em Brasília, tinha um homem que tocava saxofone, right? Ele tocava tão bem, que os amigos dele foram falar com o capitão da banda da polícia militar. Por que vocês não contratam o homem? Olha o tanto que ele toca, o homem toca demais. Tocava demais, não lia uma nota de partitura. Mas tocava demais, se achava o máximo. Tipo assim, eu não leio música, mas eu toco qualquer música que você mandar, eu toco de ouvido. Aí o capitão manda ele lá, bota a partitura na frente dele. Não saiu nada. Sabe aquele orgulho? Eu sei fazer e no fundo não sabe? Isso é o brasileiro. E eu não estou falando de todos aqui, me perdoe. Não estou falando de todos. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou derrubando o altar do improviso. O que o americano faz? Antes dele falar para você que ele toca saxofone, o que ele fez? Ele foi para a escola. Ele leu. Ele estudou. Você põe um negócio na frente dele, ele vai e lê o que está escrito. Eu não estou falando que os brasileiros não fazem isso. O brasileiro de bom senso faz isso também. Entendeu? O que eu quero dizer é, a pessoa não passou pelo processo que tem que passar, e ela está dizendo que sabe fazer, ainda está se orgulhando de saber fazer. É verdade ou não é o que eu estou falando? Como eu vou parar agora? E foi muita surra que a gente ganhou, eu sei que você está aí com as costas doendo. Eu não vou continuar. Quem sabe Deus me dê uma outra oportunidade, a gente vai continuar demolindo os altares da cultura brasileira. Eu vou pedir você, a gente desvia o altar para nós orarmos e terminarmos o culto, que a hora já avançou demais. Nós viemos essa noite, queremos nos arrepender. Por favor, venha em arrependimento, porque hoje nós estamos demolindo culturas erradas. Hoje nós queremos dizer nesse altar, perdoa-nos, Pai. Do país de onde vivemos, as pessoas pensavam assim. Nossos pais nos ensinaram assim. Existem muitas outras coisas erradas que eles nos ensinaram. A vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. Mas nós viemos pedir perdão nesse altar. Nós queremos demolir os altares da cultura brasileira. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por tudo que nós mencionamos essa noite. Você pode dizer, Senhor, como brasileiro, eu renuncio aquilo que meus pais me ensinaram, que não é do Senhor, que não é a cultura bíblica. Eu renuncio a mentalidade que eu assumi. Às vezes é uma mentalidade, Senhor, tão inconsciente que eu não percebo que ela está lá, e ela continua regendo minhas finanças, meus relacionamentos, minha indisciplina. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Pai, perdoa-nos essa noite. Perdoa os nossos governantes, perdoa os nossos pais, os nossos professores, perdoa-nos. Remove o espírito da cultura. Alguém diz comigo, eu renuncio. O espírito da cultura, que é contrário à palavra de Deus. Sou o espírito da cultura brasileira, estou te mandando embora nesse altar. Vai embora. Espírito da cultura brasileira, que não se submete à visão do Senhor, à vontade do Senhor, ao projeto do Senhor. Nós te renunciamos, nós te mandamos embora. Tudo que está arraigado em nós, que nós nem conseguimos ver essa noite, eu digo agora, seja arrancado pelo Senhor. Quem quer dizer isso? Arranca, Senhor.
Arranca pela raiz, toda raiz em mim, que eu nem consigo ver, que é contrária à tua palavra. Todo pensamento, toda forma de racionalizar, que é contrária à tua palavra, Senhor. Eu não quero ser formado pelo Brasil, eu quero ser formado pela Bíblia, pelo Senhor. Eu não quero ser formado por aqueles que colonizaram o meu país, eu quero ser formado pela tua palavra, Senhor. Eu renuncio, Senhor, à ignorância, eu renuncio à morte, eu renuncio, Senhor, à prostituição, eu renuncio à corrupção, eu renuncio ao roubo, eu renuncio tudo que foi mencionado nessa noite. Sejam destruídos os altares que foram mencionados essa noite. Pai, os que não foram mencionados, destrói também. O altar da quebra da lei, quando o brasileiro não valoriza a lei, o altar do emocionalismo, o altar do desprezo da comunidade, seja destruído esses altares também. Senhor, nessa noite, nesse altar, livra-nos, porque há um Espírito que quer descer sobre nós, há um Espírito que quer nos encher, há um Espírito que quer nos usar, há um Espírito que quer nos levar a um nível espiritual que nós não chegamos ainda. Mas antes nós removemos agora o espírito da cultura. Eu digo, Espírito da cultura, eu te confronto essa noite, eu te mando embora do meu povo. Espírito da cultura, solta a minha igreja, solta o meu povo, vai embora dessa casa. Espírito da cultura, eu te mando embora. Essa noite eu vim fazer guerra contra ti, vai embora do meu território, eu te mando embora. Solta o meu povo, solta a nossa mentalidade, solta os nossos negócios. Agora nós vamos abrir as mãos para receber o Espírito que está sobre nós, e esse é o Espírito Santo. Esse é um Espírito disciplinado, é um Espírito de verdade, é um Espírito de processos, é um Espírito de trabalho, é um Espírito que não é preguiçoso. Eu recebo o Espírito Santo e eu ministro o Espírito Santo sobre você. Eu declaro que você é cheio do Espírito Santo essa noite. Eu declaro que você mais uma vez recebe o Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação, o Espírito que almeja o conhecimento, o Espírito que deseja o estudo, o Espírito que deseja crescer, o Espírito que deseja ter uma vida excelente. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito que nós vamos receber neste lugar. E eu declaro, essa igreja vai funcionar no poder do Espírito Santo. A nossa mentalidade vai ser dirigida pelo Espírito. Nossos filhos vão crescer pensando como o Espírito Santo e não como a nossa cultura. Eu proclamo em nome de Jesus. Eu recebo o Espírito Santo. Eu ministro o Espírito Santo em você. Eu declaro essa noite uma noite em que nós recebemos o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito pode dizer: eu recebo o Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nossas vidas, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, em nossa vida financeira. Vai corrigindo o Espírito Santo. Vai corrigindo nossa vida financeira, vai corrigindo os relacionamentos, vai corrigindo nossa vida sexual, nossa vida íntima, vai corrigindo a nossa alimentação, vai corrigindo a nossa disciplina diária, vai corrigindo, Senhor, a forma de trabalhar, vai corrigindo a forma de ministrar na tua casa, a forma de fazer a tua obra. Tira o emocionalismo, tira a obra da carne, Senhor. Estabelece o sistema do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre você o Espírito da cultura bíblica. Mais uma vez eu vou segurar esse livro e vou declarar que as nossas mentes estão sendo formadas por esse livro. Nós vamos fazer o que ele diz. Nós vamos renunciar a todo suborno, tudo aquilo que é contra a lei. Nós renunciamos tudo aquilo que é improviso, tudo aquilo que é mal feito, tudo aquilo que é feito do jeito errado. Nós renunciamos, porque nós temos uma cultura, é a cultura da palavra. Eu declaro a nossa mente debaixo da palavra. Eu declaro esta igreja debaixo da palavra. Eu celebro você que veio ao culto de estudo bíblico, porque nele nós estamos demolindo a cultura errada. Nele nós estamos estabelecendo a cultura bíblica. Eu declaro a cultura bíblica, o poder dessa igreja, o espírito dessa igreja. Nós vamos funcionar debaixo da cultura bíblica, em nome do Senhor Jesus. Quem pode fazer uma oração dizendo assim: Senhor, obrigado, que eu não preciso viver pelas culturas deste mundo, mas pela glória da tua palavra, pela pureza da tua palavra, pela justiça da tua palavra. Então eu quero orar por você, mais uma oração de assim: Senhor, dá amor à justiça, dá-nos amor à justiça, dá-nos amor à lei, dá-nos amor aos princípios